fala tudo conforme a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia. Graça e paz. Para mim é um privilégio sempre estar aqui com os irmãos, estão sempre nas nossas orações. E eu já não me levanto na hora dos visitantes, porque para mim eu sou de casa. É verdade. Então, obrigado, pastor Jana, pelo carinho com a gente. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra. Quero ler alguns versículos. Primeiro, abra comigo em Atos, capítulo 23, verso 11. Esse é o texto da nossa reflexão nessa manhã. Quando a gente se propõe a pregar a palavra de Deus, é certo que Deus vai falar com todo mundo, porque a palavra de Deus é poderosa. Mas, irmãos, de uma maneira especial, eu sei que eu recebi da parte de Deus uma direção clara sobre o que falar nessa manhã, enquanto orava por esse culto, pela vida dos irmãos. Eu não sei exatamente como Deus quer falar com você, mas essa palavra não é para quem está do seu lado, não é para quem está perto de você, essa palavra é do Senhor para a sua vida. Amém? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Agora abra comigo em Atos 18, a partir do verso 9. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cases, porque eu estou com você e ninguém ousará te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Atos 23, a palavra do Senhor vem ao apóstolo Paulo dizendo: coragem. Atos 18, a palavra do Senhor vem a Paulo dizendo: não temas. Tem uma razão para isso. Atos 18, Paulo chega em Corinto, e Paulo já está debaixo de grande perseguição, mas em uma visão, em um sonho, o Senhor Jesus aparece para ele e diz: Paulo, não temas, não tenha medo, porque nada vai te acontecer. Como é bom a gente poder ouvir do Senhor uma palavra como essa. Chega o dia mau, chega o dia difícil, vem a provação contra a sua vida, e Deus te diz assim: não tenha medo, vai ficar tudo bem. Imagina os discípulos que estavam no barco com Jesus na tempestade, se eles soubessem o final da história. Eu acho que eles teriam curtido aquela tempestade, talvez até dormido, como o Senhor Jesus fez. Mas a razão para isso é: Deus poupou os discípulos. E em Atos 18, Deus preservou a vida de Paulo. Irmãos, como é bom a gente se aproximar de Deus e saber que Deus, por vezes, nos preserva. Por vezes Deus manda a provisão do dia, por vezes Deus manda a proteção dos anjos. É muito bom, e eu acho que você deve ter na sua vida, testemunhos que mostram que coisas muito difíceis te aconteceriam, mas o Senhor interviu na situação e aquilo não aconteceu. Por vezes na história do Antigo Testamento, o povo ia guerrear e Deus dizia: olha, eu vou pelejar por vocês, apenas observem. A gente conhece, talvez você conheça a história de Gideão e os seus 300, quando ele vai contra o exército dos midianitas, que tinha uma infinidade de soldados, e ele apenas com 300 homens, e Deus diz: Gideão, não tenha medo, porque eu vou pelejar por vocês. E aí a palavra diz que Deus põe confusão no arraial do inimigo, e os soldados de Gideão não têm trabalho de passar fio de espada, nem um soldado midianita, porque a confusão foi tão grande que eles se mataram entre si. Deus agiu. E é muito bom, irmãos, é muito fácil para nós, por vezes, lidar com o evangelho de um Deus que diz para nós: não temas. É muito prazeroso, é muito agradável. Só que
Em Atos 23 a história é diferente. Em Atos 23 não aconteceu o que aconteceu em Corinto. Porque no capítulo 23 Paulo falou perante o Sinédrio e foi preso. Ele foi preso em uma masmorra, em uma prisão, nada parecido com a dos dias de hoje, onde a gente briga pelos direitos humanos, né? Eu não sei como é aqui em Portugal, mas lá no Brasil, que já é muito ruim, é muito melhor do que nos dias em que o apóstolo Paulo foi preso. A história agora é diferente. Porque existe motivo para ter medo. O dia mau chegou. E diferentemente do que aconteceu no capítulo 18, Deus não vai livrar o seu servo. Deus não vai livrar o seu servo da dor. Deus não vai livrar o seu servo da injustiça. Deus não vai livrar o seu servo da morte. Irmãos, a gente gosta, e é claro, eu prefiro ouvir do Senhor, não temas. Mas às vezes, a palavra de Deus para nós é coragem, porque chegou o dia mau. Algum tempo atrás eu estava lá na igreja, vi um rapaz sentado, percebi que no final do culto ele estava muito quieto, fui me aproximar dele, conversei com ele. Ele tinha acabado de se tornar membro da nossa igreja, eu ainda não o conhecia. E esse rapaz estava aflito, um homem já feito, bem empregado, mas muito aflito, e eu percebi ele muito quebrantado, assim, muito emocionado, muito triste. E eu fui conversar com ele e acabei me aproximando dele. E aí descobri o que tinha acontecido. Uma história terrível. Ele tinha perdido uma irmã recentemente. Uma morte trágica. Um crime horrível. Ela foi assassinada de uma maneira muito violenta pelo ex-companheiro. E aquele irmão, Deus quer falar com você, mas essa palavra não é para quem está do seu lado, não é para quem está perto de você, essa palavra é do Senhor para a sua vida. Amém? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Agora abra comigo em Atos 18, a partir do verso 9. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porque eu estou com você e ninguém ousará te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Atos 23, a palavra do Senhor vem ao apóstolo Paulo dizendo: coragem. Atos 18, a palavra do Senhor vem a Paulo dizendo: não temas. Tem uma razão para isso. Atos 18, Paulo chega em Corinto, e Paulo já está debaixo de grande perseguição, mas em uma visão, em um sonho, o Senhor Jesus aparece para ele e diz: Paulo, não temas, não tenha medo, porque nada vai te acontecer. Como é bom a gente poder ouvir do Senhor uma palavra como essa. Chega o dia mau, chega o dia difícil, vem a provação contra a sua vida, e Deus te diz assim: não tenha medo, vai ficar tudo bem. Imagina os discípulos que estavam no barco com Jesus na tempestade, se eles soubessem o final da história. Eu acho que eles teriam curtido aquela tempestade, talvez até dormido, como o Senhor Jesus fez. Mas a razão para isso é: Deus poupou os discípulos. E em Atos 18, Deus preservou a vida de Paulo. Irmãos, como é bom a gente se aproximar de Deus e saber que Deus, por vezes, nos preserva. Por vezes Deus manda a provisão do dia, por vezes Deus manda a proteção dos anjos. É muito bom, e eu acho que você deve ter na sua vida testemunhos que mostram que coisas muito difíceis te aconteceriam, mas o Senhor interviu na situação e aquilo não aconteceu.
Por vezes, na história do Antigo Testamento, o povo ia guerrear e Deus dizia: olha, eu vou pelejar por vocês, apenas observem. A gente conhece, talvez você conheça a história de Gideão e os seus 300, quando ele vai contra o exército dos midianitas, que tinha uma infinidade de soldados, e ele apenas com 300 homens, e Deus diz: Gideão, não tenha medo, porque eu vou pelejar por vocês. E aí a palavra diz que Deus põe confusão no arraial do inimigo, e os soldados de Gideão não têm trabalho de passar fio de espada, nem um soldado midianita, porque a confusão foi tão grande que eles se mataram entre si. Deus agiu. E é muito bom, irmãos, e é muito fácil para nós, por vezes, lidar com o evangelho de um Deus que diz para nós: não temas. É muito prazeroso, é muito agradável. Só que em Atos 23 a história é diferente. Em Atos 23 não aconteceu o que aconteceu em Corinto, porque no capítulo 23 Paulo falou perante o Sinédrio e foi preso. Ele foi preso em uma masmorra, em uma prisão, nada parecido com a dos dias de hoje, onde a gente briga pelos direitos humanos, né? Eu não sei como é aqui em Portugal, mas lá no Brasil, que já é muito ruim, é muito melhor do que nos dias em que o apóstolo Paulo foi preso. A história agora é diferente, porque existe motivo para ter medo. O dia mau chegou. E diferentemente do que aconteceu no capítulo 18, Deus não vai livrar o seu servo. Deus não vai livrar o seu servo da dor. Deus não vai livrar o seu servo da injustiça. Deus não vai livrar o seu servo da morte. Irmãos, a gente gosta, e é claro, eu prefiro ouvir do Senhor: não temas. Mas às vezes, ele, junto com a sua família, saíram frente a frente no tribunal do homem que tirou a vida da sua irmã. Teriam que assistir às cenas do que a polícia encontrou, uma situação horrível, um caso assim que gerou uma revolta na cidade, no estado, no país, tamanha brutalidade daquele assassinato. E aí, eu sabia que seria naquele dia, na cidade dele, umas 4 horas de viagem. De manhã bem cedo eu peguei o carro e fui para a casa dele, para a casa da mãe, para tomar café da manhã com eles e orar com eles, e dar uma palavra do Senhor. E a palavra que eu tive para eles foi essa. Eu disse: meus irmãos, hoje não é o dia para não ter medo, porque existe sim motivo de ter medo. Esse é o dia para ter coragem. A palavra nos mostra que a coragem não é não ter medo, mas é apesar de uma situação que de fato pode colocar medo e pavor no nosso coração, a gente se manter de pé. Tem uma música aqui em inglês que diz que as setas do inferno que vierem contra mim não prevalecerão, e quando o inimigo se levantar contra mim, eu vou me colocar de pé e eu vou permanecer de pé com o Senhor do meu lado. Chega o dia que a gente enfrenta a dificuldade. Então eu quero orar com você, e a partir desse texto de Atos 19, tirar Atos 23, perdão, verso 11, tirar algumas lições para a nossa vida. Senhor, nós queremos te agradecer. Sabemos, Deus, que muitas são as ações do Senhor para nos livrarmos do dia mau. Às vezes nós teremos tanto uma situação, Pai, que nem mesmo vai acontecer, porque o Senhor vai entrar na história e vai mudar a história antes dela acontecer. Então louvado seja o Senhor pelos muitos livramentos que nos dá. E também louvado seja o Senhor, Deus, porque quando chega o dia mau, o Senhor tem para nós uma palavra que nos faz permanecer de pé, assim como nós ouvimos aqui a respeito da morte do Senhor Jesus, que enfrentou o dia mau e obedeceu ao Pai, entregando a sua própria vida, derramando o seu sangue, mas cumprindo a vontade do Pai, e como diz a tua palavra, Deus, pegando a dívida que constava contra nós, encravando na cruz, dando a nós, Deus, a vitória eterna. Então, Senhor, nessa manhã, o Senhor conhece o coração dos teus servos. Amém. E para algumas das lutas que nós enfrentamos, Deus, a palavra do Senhor será: não temas,
meu filho, porque eu vou te livrar. Mas é certo, Deus, que também existem situações aqui tão difíceis, Pai, que tem trazido aflição, tem trazido medo, tem trazido angústia ao coração dos teus filhos. E o Senhor nos diz nessa manhã: coragem, fortalece, Senhor, os nossos braços, nos firma de pé diante do dia mau, para que a gente obedeça ao Senhor e para que a gente cumpra a vontade do Senhor também nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 3 lições que eu vejo nesse versículo, uma mensagem breve. Abra comigo em Atos 23:11, mantenha sua Bíblia aberta. Diz assim o texto bíblico: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se aonde? Ao lado de Paulo. O Senhor pondo-se ao lado de Paulo. Paulo está preso, irmãos. E Jesus vai fazer uma visita carcerária, como a gente trabalha lá na capelania prisional. É muito interessante que quando eu vou com uma equipe que tem mulheres, a gente não entra no pavilhão dos presos, porque é perigoso. Ou pelo menos a gente não quer assumir o risco. Mas quando tem só homens, a gente entra junto deles. Irmão, é muito diferente orar com uma pessoa atrás da grade e orar com uma pessoa que você pode abraçar. O texto diz que na noite seguinte, o mesmo Jesus que apareceu em uma visão para Paulo em Atos 18, quando ele chega em Corinto, se põe ao lado de Paulo. No dia mau, irmãos, tem uma certeza que precisa valer para nós. Jesus não está longe de nós. A presença de Jesus permanece sobre nós. E quando o dia mau chega, a presença de Jesus se revela de uma maneira ainda mais especial, porque ele se coloca ao nosso lado. Quando a gente olha para a história do Antigo Testamento, são muitas as manifestações da pessoa de Jesus. Por exemplo, tem um texto que eu gosto muito em Daniel, se não me engano, no capítulo 2. Daniel tinha 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Nabucodonosor dá uma ordem: quem não se prostrasse diante daquela estátua que fora feita em honra ao seu nome, seria lançado em uma fornalha ardente. E diz que aqueles 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, não se curvam. Talvez fique a pergunta assim: pô, mas Daniel se curvou? Não, irmãos, aquilo ali é uma narrativa. Então aquela narrativa fala da cena que estava acontecendo. É como dizer, a igreja de Jesus se reuniu em Portugal no domingo de manhã. E dizer, a igreja de Jesus se reuniu na Igreja Batista de Leiria, na Igreja Batista de Nova Sião. Falei de Leiria aqui por causa do CPF na cabeça. Nós teremos ano que vem de novo. Traremos as informações. Mas na Igreja Batista Nova Sião em Gaia. Ué, mas e os outros irmãos não estavam aqui? Não está falando de quem está aqui, não está falando de todo mundo. Entendeu? Diz o texto que Ananias, Misael e Azarias não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. Ele ficou irado. E mandou aquecer ainda mais vezes, 7 vezes, aquela fornalha. Então imagine você uma fogueira bem grande, que foi feita aqui no meio, e tinham 2 escadas de alvenaria, uma de cada lado. E onde vocês estão, estava o rei, assistindo a morte daqueles homens. Então os soldados subiram com aqueles 3 homens para lançá-los de cima no fogo que ardia. E diz o texto que o fogo estava tão intenso que os próprios soldados foram queimados. E no entanto, Nabucodonosor não entende o que ele vê. Ele pergunta: nós lançamos na fornalha 3 homens amordaçados, pois eu vejo 4 homens e eles caminham como se não estivesse nada acontecendo, e mais diz que o 4º deles é semelhante ao Filho de Deus. Irmãos, quando a fornalha chega, Jesus entra na fornalha com a gente. Aleluia. Capítulo 5, Daniel é lançado na cova dos leões, e Dario agora, o grande rei, chega no dia seguinte e pergunta: Daniel, será que porventura o teu Deus te livrou da boca dos leões?
E aí Daniel responde: ó rei, o Senhor enviou o seu anjo. Aleluia. Anjo ali com letra maiúscula. É Jesus presente. Porque quando a fornalha da vida vem, quando a cova dos leões vem sobre nós, quando nós somos engolidos pelo grande peixe e levados para o mais profundo abismo, o Senhor Jesus se faz presente. E o Senhor Jesus, na noite seguinte, pondo-se ao seu lado. Meu irmão, não sei o que você está passando, mas Jesus está contigo. Isso precisa ser suficiente. Paulo uma vez disse que ele foi elevado ao terceiro céu e viu coisas que não saberia descrever. Mas para que ele não se ensoberbecesse, foi colocado um espinho na carne. E ele clamou ao Senhor por vezes: Senhor, tira de mim o espinho da carne. E a resposta do Senhor foi: Paulo, eu não vou tirar. Para você a minha graça basta. A minha graça te basta, Paulo. Irmãos, a presença do Senhor nos basta. Estava lendo aqui essa Bíblia do Gabriel. Aí na capa dela está aqui, Gálatas 6,14. Eu falei: o que está escrito lá? Aqui atrás diz: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Irmãos, a presença do Senhor Jesus é tudo para nós. Ela nos basta. Já não precisamos de outra coisa. Temos tudo nele. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida. Ele é o autor da vida. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém, Jesus, glória a Deus. Se tem uma coisa maravilhosa, irmãos, do dia mal, é que o nosso coração é trazido de volta para a presença de Deus. Conversava com uma mulher esses dias para trás. A família dela destruiu, passando dificuldade financeira, enfermidade. Sabe quando dá problemas em todas as áreas da nossa vida? De vez em quando a gente olha e fala assim: Deus, me dá um problema novo. Esse aqui eu já cansei de lidar com ele, né? Mas tem vezes que vem problema em todas as áreas. Os filhos perdidos, o casamento acabou, as finanças quebradas, a saúde debilitada. E eu perguntei para ela assim: minha irmã, você já orou pedindo para Jesus voltar? Ela falou: pastor, é o que eu mais peço. Crente não pode suicidar, né? Não combina com a gente. Ao invés de suicidar, a gente ora para Jesus nos levar. Não é assim? E para melhorar a oração, para não parecer rebeldia, ao invés da gente falar para Jesus nos levar, a gente ora assim: Jesus, só podia voltar. Ele resolve tudo. Não é assim? E ela falou: pastor, é o que eu mais tenho pedido ao Senhor. Todo dia eu oro por isso. Eu perguntei: minha irmã, será que se hoje Jesus restaurasse seu casamento, trouxesse seus filhos de volta para a sua presença, te desse saúde e te desse recurso financeiro, será que você também oraria: Jesus, volta hoje? Ou será que se Jesus entrasse nessa história um pouco atrás, antes de tudo dar errado, e ele não deixasse tudo dar errado, e você estivesse vivendo hoje o que sonharia para a sua vida, no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, na sua saúde, será que a sua oração seria: Jesus, volta hoje? E a resposta foi: pastor, eu acho que não. Eu não sei quem aqui é solteiro e ora assim. Eu orei assim a adolescência inteira. Primeiro eu orei dizendo: Jesus, se o senhor for voltar, não espera ter uma namorada primeiro. Eu preciso de uma namorada, Jesus. Aleluia. O senhor não está entendendo, Jesus. Eu tenho 15 anos. Eu preciso de uma namorada. Eu precisava mesmo, irmãos. Aos 16 ele me deu a minha esposa. Até lá na igreja eu pastorei adolescentes por 8 anos. E aí uma vez uma mãe de adolescente, aliás, algumas vezes essa mesma história, mas uma vez uma mãe veio falar assim: pastor, minha filha tem 16 anos, pastor. Isso não é idade de namorar. Pastor, vai dar errado. Fala para ela que não pode. Eu falei: meu irmão, olha só. Primeiro você devia ter escolhido outro pastor para vir conversar. Eu não sou muito exemplo para isso que você está querendo, tá? Não posso dizer que vai dar errado, porque o meu deu certo. E outra coisa, a mãe é você, não sou eu. Se você não quer deixar, não tem nada a ver com isso. Você fala para sua menina que ela não pode. Agora, vem mandar eu falar isso? Não tem nada a ver com a sua história, irmão. Resolve com sua filha o que você vai fazer. Também não estou mandando ninguém namorar cedo.
Mas eu orava, Jesus, me dá uma namorada. E aí, eu orava e falava assim, Jesus, antes do Senhor voltar, deixa eu casar primeiro. Porque crente, irmão, se guarda para o casamento. Né? Amém? Amém? E eu estava me guardando, eu falei, Jesus, eu não quero me guardar para a eternidade. Eu quero conhecer o casamento, né? Consumar essa bênção que o Senhor fez. Irmão, se a gente for olhar, tem tanta bênção que Deus nos dá nessa vida. Amém. E talvez a oração seja, Deus, antes de voltar, antes do Senhor Jesus voltar, me deixa ter filhos. E me deixa ver os filhos crescer, me deixa ver os meus filhos converterem, que é o maior sonho de um pai crente. Amém, irmãos? Nós não criamos filhos para serem empresários, para serem grandes profissionais, a gente cria filhos para ir para o céu. Então, o mais importante para nós é que eles vão para o céu. Se o seu filho está passando, você está pensando assim, mas meu filho está perdido, irmão, ora porque Deus tem os caminhos dele. Se no fim das contas parecer tudo errado aos nossos olhos e for para o céu, valeu. Porque na eternidade nós não vamos lembrar de nada dos problemas que vivemos aqui. Só foi para o céu. Ora para ir para o céu. Trabalha para isso. Investe na vida das crianças para que elas conheçam a Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é muito fácil para nós nos apaixonarmos por essa vida. Não é verdade? Tem uma frase de Charles Haddon Spurgeon, que eu gosto muito, o grande pastor da Igreja Batista. E a frase dele é, Senhor, que os presentes do teu amor não afastem os nossos corações de ti. Irmão, se Jesus desse tudo que a gente pede, tudo que a gente quer, ele ia perder nosso coração. E aí de vez em quando ele tem que mandar uma doença. Ou tem que mandar um problema no nosso casamento, ou um problema com os nossos filhos, ou um problema financeiro. De vez em quando Jesus tem que puxar as rédeas, porque senão o nosso coração se perde. Mas no dia mau a gente percebe que a gente não tem nada. Mas nós temos o Senhor. Amém. Aleluia. E a nossa oração, quando a dor fica muito intensa, já não é Senhor, me livra da dor, me dá essa bênção. A nossa oração passa a ser Jesus, volta. Deus usa o sofrimento para trazer o nosso coração de volta para si. Irmãos, que bênção, que bênção. Porque o mais importante nessa vida é o nosso coração estar perto do Senhor. Amém. Na noite seguinte, o Senhor Jesus pondo-se ao seu lado. Não foi do outro lado das grades. Não foi falando à distância. Jesus está junto com a gente. Primeira lição. Segunda lição, irmãos. Pôs-se ao lado de Paulo e disse, coragem. Quando Paulo estava em Corinto, a palavra foi, não temas. Por quê? Porque não tinha motivo para ter medo. Mas agora que tem motivo para ter medo, a palavra é coragem. É claro, irmãos, que se a gente for fazer uma análise na palavra de Deus, na Bíblia, dessas duas expressões, por vezes você vai encontrar elas juntas. Mas eu quero que você entenda esse contexto maior. Por vezes Deus nos livra, outras vezes Deus nos faz enfrentar um problema. E a segunda lição que eu quero tirar é que Deus nos dá capacitação específica para cada situação. Já parou para pensar? Nossa, eu não sei o que aconteceria comigo, eu não sei o que eu faria se isso me acontecesse, eu não sei como eu reagiria. Irmão, você não precisa se preocupar com isso, por quê? Primeiro, você não sabe se vai acontecer. Segundo, se acontecer e o que vier a acontecer, Jesus vai estar contigo e ele vai te capacitar para enfrentar. Conheci no passado uma mulher, nascida na Coreia do Norte, vendida para o tráfico humano na sua infância, abusada muitas vezes. Algumas dessas vezes ela ficou grávida, em 2 vezes na sua gravidez ela sofreu um aborto violento, sem anestesia, sem nada. Depois de se converter ao Senhor Jesus, foi presa na Coreia do Norte por crer no Senhor Jesus e mais uma vez foi violentada e teve uma gravidez e teve uma filha que foi arrancada de seus braços. Ela nunca conheceu, nunca amamentou, e a dor intensa no coração daquela mulher, até que ela conseguiu fugir, e hoje ela tem um ministério, Healing Angels, que cuida de meninas na Coreia do Norte,
que passam pela mesma situação. Eu vi essa mulher, eu vi o pastor dessa mulher, e eu vi o testemunho dela de que Deus tem usado a dor que ela sofreu para curar tanta gente. Quer dizer então que está todo mundo querendo passar por isso para ser usado desse jeito? Não. Ninguém quer passar por isso, mas o ponto é, seja o que for que a gente venha passar, Jesus capacita para cada situação. A gente não precisa se preocupar com isso. Por isso que a palavra diz, basta a cada dia o seu próprio mal. O amanhã trará os seus cuidados. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmãos, vamos entender, tá? Quando a Bíblia fala de ansiedade, quando a psicologia fala de ansiedade, são duas coisas totalmente diferentes. A psicologia trata de uma ansiedade clínica, que é um distúrbio químico no cérebro, que faz com que a pessoa não consiga controlar suas emoções. A parte química, irmão, precisa de remédio. Então, não confunde a ansiedade que a gente trata hoje com a ansiedade que Jesus está tratando aqui. Essa ansiedade do texto bíblico tem a ver com falta de fé. Tem a ver com falta de confiança em Jesus. Tem a ver com não confiar a sua vida ao Senhor. Isso é uma coisa, precisar de uma intervenção química para colocar em ordem o seu cérebro é outra coisa. E é o mesmo termo sendo usado para uma questão clínica e uma questão de fé. Tá bom, irmãos? Mesmo nós que somos de Deus e que cremos em Jesus, por vezes passamos por problema no coração, problema no joelho, não vou pedir para levantar a mão, problema na coluna, né? Eu lembro de ler um livro de um avivalista que era muito usado para curar a hérnia de disco. E eu vi tantas vezes aquele homem curando a hérnia de disco que eu falei, meu Deus, eu vou passar esse livro nas costas aqui para ver se cura as minhas, né? Mas eu não fui curado, eu pedi, não fui curado. E não passei o livro nas costas, viu, irmãos? Brincadeira. Mas Jesus fala, no que diz respeito à fé, irmão, não faz sentido andar ansioso, sabe por quê? Porque Deus sabe o que a gente precisa. Amém. E às vezes a gente não precisa de cola, a gente precisa de vara. Misericórdia, né? Meu filho está ali no colo do vô, e às vezes eu falo, filho, pai vai te corrigir. Quando chegar em casa, se você desobedecer, o pai vai corrigir. E ele fica assim, papai, mas eu vou chorar. Não é, Lu? Papai não vai corrigir não, tá, filho? Ele está olhando ali, ó. Eu só estou contando a história, tá, Luquinha? Papai não vai te corrigir não, tá? Tá bom? Tadinho, o olhinho dele cheio de lágrimas, eu estava falando com ele. Eu falo, filho, vai chorar. Mas o papai precisa te ensinar a obedecer. Irmãos, a Bíblia fala que o pai que ama o filho sempre disciplina. Depois, tarde não dá mais para disciplinar, né? Cresce, fica maior que a gente. Vai lá, André, disciplinar o Gabriel agora. Agora a briga é boa, agora já está com 1,90m. 1,93m. Irmãos, Deus sabe o que a gente vai passar. Ele vai estar com a gente, Ele vai nos capacitar para isso. Então não tem medo. O que for acontecer, que você não sabe o que é, na hora você vai saber e Deus vai te ajudar. E se precisar, irmão, descer fogo do céu, Ele joga. Se precisar abrir o mar, Deus abre. Se precisar fazer o Jordão parar de correr, Deus faz, irmãos. Porque para Deus não tem limitação, não existe impossível. A única coisa que a gente precisa saber é, Jesus está com a gente. E Ele vai dar capacitação específica para cada situação. Quando não precisar de ter medo, Ele vai falar não temas, mas quando precisar de coragem, Ele vai dar isso para nós, irmãos. Depois você lê a segunda carta de Paulo a Timóteo. E Paulo praticamente encerra o texto dizendo, Timóteo, eu já estou pronto para ser entregue como libação ao Senhor. Libação era uma oferta agradável oferecida ao Senhor no Antigo Testamento. Era uma oferta de gordura. Era um cheiro de churrasco. Paulo está dizendo, não é o imperador que vai tirar minha vida, Timóteo. Eu vou ser entregue como oferta ao Senhor. Timóteo, eu combati um bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E me espera uma coroa que está reservada pelo Senhor. Estou pronto. É a convicção de quem sabe que Deus capacita. Quando, diante de Festo, Paulo responde,
Eu não quero convencer só você, não, eu quero convencer a todo mundo. Uma vez uma pessoa, um amigo, um irmão falou comigo assim, faz o que você quer que eu vire crente? É o meu outro cunhado, o irmão da Thay de parte de pai. Eu falei, não, eu não quero que você vire crente. Eu quero que você, seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, seus primos, todos, vai virar crente. E eu falo com ele, ainda vou te batizar. Amém. Eu brinco com meu sogro, ainda vou te batizar. No último Natal, a gente passou junto lá, na casa dele. Minha esposa preparou uma liturgia, onde cada um lia um versículo. E no final, eu falei que eu não ia pregar, mas no final me deu vontade de pregar. E aí eu preguei. Só faltou fazer o apelo. Um espírita, o outro ateu, o outro católico, cada um de um jeito. E eu preguei na sala de casa, e no final meu sogro, com os olhos cheios de lágrimas, eu olhei para ele e falei assim, eu já te falei, rapaz, e eu ainda vou te batizar. E ele riu e me abraçou. Aleluia. Esse dia vai chegar, irmãos. Última lição. Pois do mesmo modo que deste testemunho de mim em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Terceira lição que eu tiro desse texto, irmãos. Deus tem uma missão específica para cada um de nós. Aleluia. É por isso que nem todo mundo enfrenta a mesma luta. É por isso que nem todo mundo tem os mesmos livramentos, o mesmo testemunho. É porque se existe uma chamada geral no Evangelho, para a gente viver para a glória de Deus e anunciar às nações quem é Jesus, também existe para cada um de nós uma missão específica. É muito interessante na caminhada com o Senhor Jesus, como nós temos facilidade de ver os extremos e de não equilibrar as coisas. Quando a gente olha para o pecado do homem, a gente às vezes fala muito do pecado. Tem igreja que fala tanto do pecado que esquece de falar que Deus deu para a gente uma vida nova. Eu me lembro do seminário que tinha um professor que falava que você é um desgraçado, um pecador, miserável. Eu ficava pensando assim, meu Deus, toda vez que eu tenho que chegar diante de Deus é pedir perdão, só pedir perdão. Irmãos, pedir perdão faz parte, mas não é tudo. Também nós temos uma novidade de vida para viver. Tem igreja que só pensa na novidade de vida e que esquece que a gente é pecador. E que esquece que Deus é soberano e começa a tratar com Deus como se ele fosse nosso brother. Ele não é, irmãos, ele é o dono do universo. Então a gente tem que entender que a gente é pecador, mas que ele nos deu uma vida nova. E a gente junta as duas coisas. Que ele é nosso amigo porque ele decidiu nos chamar assim, mas que ele é o que se assenta no trono. Deixa eu tentar lembrar por que eu estou falando isso. Capacitação específica. Lembrei, se por um lado existe uma missão que é para todo mundo, existe uma missão que é só para você. Se a gente for só para um lado, parece que a missão de Deus vai se cumprir independentemente de você. E é verdade, porque Deus não depende de nenhum de nós. Mas se a gente der muita ênfase para isso, parece que a gente não tem valor. Quer dizer, você quer, bem, se não quer, tchau. Não é assim, irmãos. Porque tem uma outra verdade, que a gente também tem que tomar cuidado com ela, que é a seguinte, irmãos, Deus tem uma obra para fazer e você tem um papel nessa obra. Se a gente der só ênfase para esse lado, parece que você é o centro da história, né? Mas não é isso. É porque de fato essas duas coisas coexistem. Existe uma missão geral para a igreja, mas Deus te chamou para algo muito específico. E por isso, irmão, você vai ter que passar por situações muito específicas. E para algumas delas você vai encontrar com quem conversar. Mas para outras delas, irmão, você não vai ter ninguém para conversar. Você vai ter Jesus do seu lado na noite seguinte, só. E é suficiente. Mas você vai cumprir a missão de Jesus. E o nome dele vai ser glorificado. E Paulo termina a sua história em Roma. A gente não sabe pela Bíblia como foi o fim de Paulo. A gente sabe pela história da igreja. Os relatos dos historiadores, dos pais da igreja. O livro de Atos termina com Paulo preso em Roma, como é que fala quando a pessoa está presa em casa? Prisão domiciliar. Paulo está preso em Roma, ele tem um soldado romano que toma conta dele, e ele está discipulando pessoas na sua casa. Assim encerra o livro de Atos, pela história da igreja,
Nós sabemos que a cabeça do apóstolo Paulo foi oferecida no prato. Foi decapitado por amor a Jesus. Paulo cumpriu missões. O Evangelho chegou em Roma. Aliás, o Evangelho chegou no mundo inteiro. E Paulo combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé e fez o que o Senhor tinha preparado para ele, assim como nós, irmãos, estamos caminhando para isso. E o dia mau faz parte. Não estou dizendo que o fim dessa história para você vai ser a sua cabeça no prato. Tá? Até porque, irmãos, essa foi a história de Paulo. E a gente não tem na Bíblia só a história de Paulo, e a gente não vai viver a história de Paulo, a gente vai viver a nossa. Saiba que Jesus está contigo. Que Ele vai te capacitar, irmão, para o que vier. Não estou tem medo, não. Na hora certa, Ele dá a provisão. Na hora certa, Ele dá a capacitação. E por fim, irmão, lembra que Jesus tem uma missão para você? Amém. Então não fica questionando ao Senhor. Porque talvez, irmãos, a gente nem entenda. Talvez entenda. Mas o ponto é, obedeça. Quem é o maior exemplo disso para nós? É Jesus, irmãos. Porque Ele se entregou para cumprir a vontade do Pai. Diferentemente de nós, Ele foi abandonado na cruz. Ele foi abandonado em nosso lugar, para que nós não sejamos abandonados. A promessa, eu estarei com vocês, foi dada a nós. Ele não desfrutou disso na cruz, porque na cruz o Pai o deixou por um breve tempo. Mas ele cumpriu a vontade do Pai. E qual foi o resultado disso? Eu me lembro, para encerrar, de um dia. Foi muito desafiador para mim, mas foi um dia de muito aprendizado. Nós enterramos na nossa igreja um jovem, 21 anos, uma bênção, um irmão de coração, acidentou de moto. Passou uma noite inteira, e como os jovens da igreja ficaram todos na porta do hospital, centenas de jovens orando, clamando. E na minha cabeça, irmãos, o Rafael ia levantar da cama. Eu me lembro de orar por ele no CTI, e eu falei assim, cara, deixa eu preparar para eu não assustar quando ele levantar, porque ele vai levantar. A Bíblia não fala para a gente orar com fé? Na minha cabeça eu estava com essa fé que move montanhas. E eu orei com o Rafael. Preparar para não assustar quando ele se levantasse. Ele não levantou, irmãos. Ele não levantou. E na noite seguinte ele faleceu. E aí chegou o dia do sepultamento dele. Nós o sepultamos, acho que de tarde. E eu ia pregar à noite no culto. E eu fiquei pensando, Deus, eu vou pregar, mas eu confesso que eu estou sem entender essa história. Estou angustiado aqui, Deus. Eu vou pregar para os outros e eu mesmo não sei a resposta. Quer dizer, eu estou com raiva do Senhor. Eu estou bravo e agora eu vou fingir que está tudo bem. Porque, Deus, o Senhor podia ter curado o Rafael. Na minha cabeça faria tão mais sentido Jesus curar ele, porque seria uma prova do poder de Deus e muita gente ia comer. Na minha cabeça eu pensei, Deus, se o Senhor tivesse feito assim, ia ser muito melhor. O Senhor não fez. Nós pedimos ao Senhor, o Senhor tinha o poder para dar o sim, e o Senhor deu o não. Por que o Senhor fez isso com a gente? Né? E eu, claro, foi o Espírito Santo de Deus que me fez pensar nisso, mas eu pensei assim, peraí, mas Jesus também ouviu não. Eu também falei não para o meu filho, Israel. E só ele, você acha que você não vai ouvir não? Se eu falei não para o meu filho amado, você acha que você não vai ouvir não? E aí eu fui para a Bíblia, e foi o texto que eu preguei naquela noite. Quando Jesus no Getsemane orou dizendo, Senhor, se possível passa de mim o cálice. Irmãos, a resposta de Deus para o seu filho foi, não é possível, meu filho. Você precisa receber o cálice. E aí eu entendi que o não de Deus tem um propósito. Porque se Jesus não tivesse recebido o não do Pai, sabe quem tinha recebido o não? Nós. Só que ia ser para a eternidade, irmãos. E porque Jesus ouviu o não, Deus disse sim para nós. Só que Jesus veio para que Deus dissesse sim para nós através do seu sacrifício. Jesus sabia o que ele veio fazer, ele mesmo disse, é chegada a minha hora. O não de Deus tem um propósito. O propósito glorifica o nome dele.
Então, quando Deus diz não para nós, a gente precisa confiar. Quando Deus diz coragem para nós, a gente precisa confiar. Amém? Vamos orar? Amém. Feche seus olhos. Quem sabe nessa manhã você ouviu a voz do Senhor Jesus, mas ainda não se rendeu a Cristo. Eu quero te dizer, meu irmão, você precisa entregar sua vida a Jesus, confessar ao Senhor Jesus o seu pecado, a receber o perdão que Ele tem para te dar e a vida nova. Jesus foi quem disse: vinde a mim, todos vós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. De olhos fechados, meus irmãos, essa palavra que Deus colocou no meu coração foi para você. Por que você não vem a Jesus então mais uma vez nessa manhã? Ele está te convidando. A promessa é: eu te aliviarei. Amém. E para ir a Jesus, irmão, a gente precisa só orar. Pode ser assentado, pode ser de pé, pode ser lá na sua casa quando você chegar com o joelho no chão. Mas Jesus quer te aliviar nessa manhã. Amém. Jesus não quer que você viva carregando esse peso, porque esse peso não é seu. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, porque em toda e qualquer situação nós somos capacitados por Ti, fortalecidos na fé. Às vezes, Deus, ouvimos da Tua boca: não temas. Mas ainda, Deus, que a palavra do Senhor nessa manhã para o Teu servo seja: coragem, meu filho. Nós alegramos o nosso coração, porque o Senhor está conosco. E o Senhor vai com a gente até o fim. Então, nessa manhã, Deus, derrama graça, consolo, força. Renova a nossa fé. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor. Amém, meus irmãos. Que consolo do Senhor e que conforto ouvir do Senhor que Ele está ao nosso lado. Amém. Todos os dias, quer dizer, todos os dias, até a consumação dos séculos e por toda a eternidade. Vamos nos colocar de pé. Amém. De fato, somos filhos de Deus. De fato, nós fomos comprados através do seu sangue. De fato, o Senhor consola-nos. Amém. Irmãos, o reverendo Israel precisa pegar agora um comboio que vai partir de Lisboa, no Brasil. Amém. Então está se despedindo dos irmãos, de todos nós. Então, levante nossas mãos para cá, vamos orar, por favor, dele da família. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela vida do teu servo. Te agradecemos, Senhor, pela unção que repousa sobre ele e pela tua palavra, Pai. Porque aquilo que tu falaste a respeito dele, Senhor, tem se cumprido. Assim que o teu propósito, Pai, seja de fato cumprido na vida do teu filho. Assim abençoa o Pai, abençoa a sua esposa, os seus filhos, os seus, Pai, aquilo que tu tens colocado em suas mãos, Pai, em todos os caminhos por onde ele pousar os seus pés, sejam, Senhor, caminhos preparados por ti. Assim nós te agradecemos pela vida do teu filho, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos convidar a todos os irmãos agora e irmãs, especialmente aqueles que já passaram pela experiência do batismo, para participarem conosco da mesa do Senhor. E para ajudar-me aqui na distribuição dos elementos, eu chamo a irmã Ludovina e a irmã Ruth. Amém? E eu peço aos irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, do verso 14
em diante. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para me entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o heis de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. Glória a Deus. Trechos finais da caminhada humana de Jesus sobre a face da terra. Momentos finais, irmãos. Como ressaltou aqui o nosso irmão Israel, neste momento que Jesus precisou foi coragem para cumprir o propósito para o qual havia sido chamado. Chama-nos a atenção, entretanto, que entre o relato da última ceia e aqueles últimos momentos, aqueles últimos instantes com os discípulos, Jesus ainda teve que lidar com a traição de um dos seus. Mesmo naquele instante, nós vemos entremeada a história da ceia, da preparação da Páscoa, com Jesus tendo que lidar com alguém que o trairia logo assim. E muitas das vezes, irmãos, alguém pode pensar que a respeito de Judas já estava escrito e profetizado que um dentre eles o venderia por 30 moedas de prata. E que, portanto, Judas, afinal, realizou aquilo para o qual estava propositada a sua vida e, portanto, não poderia ser culpado daquele crime diante do Senhor. Alguns homens e mulheres já pensam neste sentido. Mas, irmãos, o que eu quero chamar-vos a atenção é que, apesar da traição de Judas em relação a Jesus, a Judas não teria sido negado o perdão se este houvesse se arrependido. Portanto, até aquele instante, até aquele momento, Judas traiu Jesus. Assim teria que ser cumprido. E, aliás, coisa terrível, porque o próprio Senhor diz: ai daquele através de quem o Filho do Homem entra. Mas, irmãos, se após aquela traição Judas se colocasse diante do Senhor, arrependido do que fez, ao invés de cheio de remorso ter suicidado, Judas certamente receberia o perdão. E o que isso nos mostra, irmãos,
é que apesar de sermos pecadores, porque nascemos sob esta condição, apesar de alguns poderem pensar, mas eu não posso agir diferente, portanto não sou culpado do que faço, apesar disto tudo, a responsabilidade pela prática do pecado, ela é absolutamente pessoal. Como é absolutamente pessoal o arrependimento diante de Deus? Sim, nascemos em pecado, como diz a palavra de Deus, mas sim, o sangue de Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Portanto, a ação nossa e a ação de Judas poderia ter sido o arrependimento, assim como cada um de nós já passou por esta experiência. E aqueles que ainda não passaram, precisam passar. Precisam arrepender-se dos seus pecados, para que tenham os seus nomes escritos no livro da vida. E assim sejam chamados amados de meu Pai. E depois disso, irmãos, nós vemos Jesus então instituindo a ceia como este memorial daqueles últimos momentos, daquilo que ele estava prestes a realizar em favor de todos os homens, em favor de toda a humanidade. Por isso hoje nós nos reunimos, como é costume nosso, o primeiro domingo de cada mês, e trazemos à nossa memória este ato de Jesus, oferecendo-se como o Cordeiro de Deus, para que seja derramado o seu sangue, e assim possamos receber o perdão pelos nossos pecados. Assim Ele fez na vida de cada um de nós. Assim, Senhor, nós trazemos à memória este teu sacrifício. E assim louvamos a Deus, porque através deste arrependimento gerado em nós, nós podemos ver o Senhor. Glórias ao Senhor por isto. Aleluia, Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor, por tão grande sacrifício, porque um dia nos lembraste de nós, Senhor. Estávamos perdidos em trevas e tu nos lembraste de nós, Senhor. Mas um dia também ressuscitaste, para que um dia estivéssemos também contigo no céu, junto do Pai, Senhor. Muito obrigada, Senhor, perdoa todos os nossos pecados e ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre contigo, Senhor. Em nome de Jesus te agradeço, Senhor. Amém. Longe do meu Salvador.
dito o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, o partiu e distribuiu entre os seus discípulos, dizendo: fazei isto, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória de Cristo, irmãos, comamos. Amado Deus e eterno Pai, neste momento glorificamos o Teu nome e a Tua presença neste lugar. Ó Senhor, por esse momento tão lindo e tão maravilhoso, ó Pai, ao qual nesta hora, Senhor, celebramos a Santa Ceia em memória, Senhor, de um dia o Senhor na cruz do Calvário derramou o Teu sangue, ó Deus, para perdoar-nos, para nos salvar, para nos libertar, para, Senhor, nos dar, ó Pai, um novo céu, Senhor, nos dá uma direção maravilhosa e foi Teu sangue, Pai. E eis aqui este vinho, Senhor, que representa o Teu sangue. Ah, Senhor, é o momento que fomos participar, ó Pai. Que possamos estar, ó Pai querido, quebrantado diante de Ti. Ó Pai, crendo que sabendo que o Senhor está em nosso meio. Então receba, Senhor, o nosso coração, o nosso louvor. E muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede a esta igreja. Ah, Jesus, toma, Deus querido, Teu filho, Pastor Fernando. Oh, Jesus, nas Tuas mãos, oh Pai, guarda o Teu filho. Continua, Deus querido, trabalhando na vida do Teu servo, para trazer, Senhor, a nós, oh Pai, a Tua palavra. Obrigado, Jesus, por este amor, oh Pai, que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor. E obrigado, Deus, por esta rica oportunidade. Foi na cruz, onde
depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes, em memória de mim. Irmãos, na nova aliança de Cristo, e em memória dele e do seu sacrifício, bebamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Senhor, mais uma vez oramos a Ti nesta manhã, agradecidos, Pai, porque Tu estás conosco. Obrigado, Senhor, porque de fato Tu estás ao nosso lado. Obrigado, Pai, porque as Tuas palavras são fiéis e verdadeiras. E assim, Senhor, ao longo da história de cada um de nós, Tu tens cumprido, Senhor, piamente a Tua palavra. Então te agradecemos, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua justiça, pelo Teu Espírito em nós, Senhor. Por esta manhã te agradecemos, Pai, pelos Teus filhos e filhas aqui conosco presentes. Nós te agradecemos, Pai, por esta manhã, em Tua presença. Nós te agradecemos, Pai. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós nesta manhã, hoje e sempre. Assim que Deus nos abençoe, meus irmãos, e se Deus quiser, nos veremos aqui novamente na quarta-feira.